o cenário internacional voltou a esquentar um pouco, né? Com essas tensões lá no Oriente Médio, especialmente entre Israel e Irã. E, como reflexo quase que imediato, a gente viu o preço do petróleo dar aquela disparada. Exato. O barril do Brent, que é a referência para todo mundo, né? Saiu ali dos $65, chegou a bater quase 74, agora parece que está ali perto dos $71. Uma alta considerável, sim. É um salto importante, quase 10%, assim, em pouco tempo. Então, a nossa ideia aqui hoje é fazer uma análise um pouco mais aprofundada, entender o que essa alta significa para o Brasil e, claro, para a Petrobras, que está na carteira de muito investidor por aí. Vamos lá. Bom, o mecanismo básico a gente já conhece, né? Instabilidade no Oriente Médio. Isso gera um receio na hora sobre a oferta de petróleo. Quer dizer, o pessoal fica com medo de ter dificuldade no transporte ou até mesmo interrupção na produção, menos petróleo no mercado. E aí o preço sobe, oferta e demanda. Exatamente. E aquela região ali, né, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes, são produtores gigantescos. Mas o que eu acho fascinante, assim, é observar como o impacto hoje parece diferente. Menos intenso do que em outras crises, tipo lá nos anos 70, lembra? Que foram choques muito mais brutais. É verdade, porque agora é relevante, mas não quebra tudo. Olha, tem alguns motivos importantes, eu diria. Primeiro, a matriz energética global não é mais tão dependente só do petróleo. Pensa no Brasil, por exemplo. A gente tem muito biocombustível, etanol de cana, agora o de milho ganhando força, biodiesel. E os carros elétricos, né? Lá fora é avançando. Isso ajuda a amortecer um pouco. E segundo, as fontes de petróleo também se diversificaram mais. Outros países ganharam peso. O Brasil mesmo hoje é um grande produtor e exportador, muito por causa do pré-sal, né? Aquelas reservas enormes lá no fundo do mar. O pré-sal foi um divisor de águas, sem dúvida. Então, essa diversificação geográfica diminui aquela dependência crítica que a gente tinha do Oriente Médio décadas atrás. Entendi. Esses fatores que, digamos, seguram um pouco a onda. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, para o Brasil, aí a coisa fica bem concreta, né? Os estudos que a gente viu apontam uma relação quase direta. Para cada 10% de aumento no Brent, parece que o impacto é de mais ou menos meio ponto percentual, 0,5%, no nosso IPCA. Na inflação. Exatamente. Porque o petróleo mais caro significa gasolina e diesel mais caros na bomba. Não tem muito como fugir disso. E aí, E aí encarece o frete, e se o frete sobe, o preço de quase tudo que a gente consome acaba subindo junto. Comida, produto industrial, é um efeito dominó, sabe? claríssimo. E focando agora na Petrobras, na Petri 4, que é o centro aqui da nossa conversa, qual seria o impacto direto nela, com essa alta que a gente viu, saindo de 65 para $71, o Brent? Bom, com base nos modelos e nas informações que circulam, essa subida poderia representar um acréscimo estimado, algo em torno de 30 bilhões de reais no EBITDA da Petrobras. 30 milhões no EBITDA, que é aquela medida de geração de caixa operacional, né? Isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador bem importante. E se a gente olhar lá para o final, para o lucro líquido mesmo, o impacto estimado seria na casa dos 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais a mais no lucro. Para ter uma ideia, né? A Petrobras hoje tem um valor de mercado total que gira ali perto dos 440 bilhões de reais. Então, 20 bilhões é relevante. É bastante relevante, sim. Então, esses 20 bilhões a mais no caixa, o que acontece com eles? Supondo que a Petrobras repasse mesmo esse aumento do petróleo para os preços aqui dentro. Qual seria o destino mais provável dessa grana extra? Essa é a pergunta-chave, né? E a resposta passa por algumas premissas. A primeira, claro, a Petrobras vai mesmo repassar essa alta para os preços da gasolina e do diesel aqui? Que é sempre a grande questão. Sempre. A política de preços atual é meio nebulosa, né? Uma caixa preta, como dizem. Não tem uma fórmula clara, divulgada. Mas se a gente olha o histórico, a tendência, pelo menos a médio prazo, é buscar um alinhamento com o preço internacional. Geralmente eles esperam um pouco, né, para ver se a alta se sustenta, talvez um mês, 2 meses. Certo. E se o repasse acontecer? Qual a segunda premissa? Aí a segunda é, o que fazer com esse lucro adicional? Como a Petrobras, pelos planos dela, já gera caixa para cobrir os investimentos que precisa fazer, o cenário mais provável é que esse dinheiro extra vá para os acionistas. Dividendos.
Dividendos. O que interessa bastante ao governo também, né? Como acionista majoritário. Com certeza, o governo ficaria com uma bela fatia disso, estimada aí nos 7 bilhões de reais desse extra. Ajuda nas contas públicas, né? Faz sentido. Mas sempre tem aquela pressão, né? Para a Petrobras segurar o preço na bomba, usar o lucro para absorver um pouco o impacto. Como fica isso? Ah, essa pressão existe sim, é constante. Mas a sinalização mais recente da diretoria tem sido de manter a disciplina, remunerar o acionista, buscar um equilíbrio. A gente viu dividendos bem altos em 2022, lembra? Na época da guerra Rússia-Ucrânia, o petróleo foi para $120. Lembro, foi um valor bem alto. Só que agora o patamar é outro, né? Estão falando de $71. Então, mesmo que distribuam, o impacto nos dividendos seria proporcionalmente menor. Uma primeira estimativa, só com essa alta atual, talvez indicasse um retorno extra em dividendos de uns 4%, mais ou menos, nos próximos 12 meses. Entendi. Ainda é algo, mas não na mesma escala de 2022. Exato. E claro, né, tudo isso depende muito da geopolítica. O conflito pode escalar, aí o preço sobe mais, ou a diplomacia funciona e o preço recua. É um cenário muito volátil. Ok. Então, para a gente amarrar a ideia principal, essa alta recente do petróleo, por causa das tensões lá fora, tem sim um potencial real de aumentar o lucro e talvez os dividendos. Mas isso depende se esses preços altos vão se manter e, principalmente, da decisão da Petrobras sobre repassar ou não para os preços aqui no Brasil. Perfeito. É isso. E sabe, isso tudo me faz pensar numa coisa um pouco maior. Essa recorrência de instabilidade em regiões produtoras importantes. Será que essa volatilidade toda não acaba funcionando como um acelerador Acelerador para quê exatamente? para investir mais pesado em energia alternativa, sabe? Ou então para focar ainda mais na exploração de petróleo em lugares menos complicados geograficamente, como o nosso pré-sal ou outras áreas novas. Será que esses eventos não estão, na verdade, redesenhando o mapa da energia global mais rápido do que a gente imagina? Fica aí a reflexão. Bom, pessoal, não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais análises como essa. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada um. Um abraço e até a próxima.